sua empresa está dando lucro ou prejuízo não pode ser no chute. Muita gente acha que só porque está vendendo bem está tudo certo, mas a realidade é que várias empresas quebram mesmo vendendo bastante, simplesmente porque não controlam seus números. E é justamente aí que entra o DRE, que é o relatório para entender a saúde financeira do seu negócio. Então, agora vamos explicar de forma simples, prática e sem enrolação o que é DRE, como funciona, porque é fundamental até para negócios pequenos e como você pode começar a usar hoje mesmo. Então vamos lá. O que é DRE? DRE significa demonstração do resultado do exercício. Na prática, é um relatório contábil que mostra quanto a sua empresa lucrou ou perdeu dentro de um período. Ele pode ser mensal, trimestral ou anual. Ele resume tudo que entrou de dinheiro, receita, tudo que saiu, custos de despesas e mostra no fim se você teve lucro ou prejuízo. Ou seja, é a resposta contábil para a pergunta que todos os empreendedores fazem. Afinal, sobrou dinheiro de verdade no fim do mês? 2. Por que o DRE é tão importante? Porque não adianta vender muito se o dinheiro não sobra no final do mês. E acredite, isso acontece mais do que você imagina. Empresas que não usam DRE costumam cometer erros graves, como achar que estão no lucro, quando na verdade estão só girando dinheiro. Crescer sem controle e quebrar por falta de organização, tomar decisões baseadas no achismo, misturar dinheiro da empresa com o pessoal, entre tantos outros. Já com DRE em mãos, você e o seu negócio conseguirão saber exatamente se está lucrando ou não, descobrir onde está gastando demais, tomar decisões melhores sobre investimentos, contratações, cortes, passar mais credibilidade para bancos, sócios ou investidores e tantas outras coisas importantes referentes à saúde financeira da sua empresa. Dessa forma, se quer fazer com que o seu negócio cresça de forma saudável, o DRE é um instrumento obrigatório e indispensável. 3. O que o DRE mostra? O DRE segue uma estrutura lógica e simples, como estes principais itens. Receita bruta, que é tudo que entrou em vendas, sem descontos ainda. Deduções, que são os descontos, devoluções, impostos sobre vendas. Receita líquida, quanto realmente entrou de dinheiro no caixa da sua empresa. Custos, tudo que foi gasto para produzir ou entregar o serviço para os clientes. Lucro bruto, que é o lucro até esse passo. Despesas operacionais, que é aquilo que sua empresa gasta sem estar envolvido diretamente com a produção do produto ou serviço, como aluguel, salários, luz, internet, marketing, etc. Lucro operacional, que é o lucro até aqui. Despesas não operacionais, que são aquelas que não estão diretamente ligadas à atividade principal da empresa, ou seja, não são os custos essenciais para a geração de receita, são gastos que não se encaixam no processo de produção ou venda dos produtos ou serviços da empresa, e incluem itens como perdas em investimento, multas e juros sobre dívidas. Lucro líquido, o lucro final. Este último número, o lucro líquido, é o que realmente importa. É ele que diz se a empresa está no positivo ou negativo. Por isso, para entender bem o DRE, antes é preciso conhecer profundamente a diferença entre faturamento, receita e lucro, o que muita gente confunde. Então, se não sabe muito essa diferença, assista esse vídeo que explica isso de forma bem prática. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Exemplo bem simples de um DRE. Imagine uma empresa que vende roupa online. No mês de abril, o resumo ficou assim: receita bruta, R$25 mil, descontos e devoluções, R$1.000, receita líquida, R$24 mil, custos, compras de roupas e fretes, R$10 mil, lucro bruto, R$14 mil, despesas operacionais, aluguel, funcionários, anúncios, R$9 mil, lucro operacional, R$5 mil, outras despesas, juros bancários, impostos, R$1.500, lucro líquido, R$3.500. Ou seja, mesmo vendendo R$25 mil, o lucro real do mês foi de R$3.500. Dessa forma, se os gestores dessa empresa olharem só o valor das vendas, podem achar que a empresa está indo muito bem. Mas, na realidade, o DRE mostra a verdade. No fundo, o lucro líquido real não é tão alto quanto imaginável, e principalmente que ajustes podem ser necessários para melhorar a saúde financeira do negócio. 4. Mas cuidado, DRE é diferente de fluxo de caixa. E de forma muito prática, DRE analisa a lucratividade da empresa, mostra se o negócio é viável financeiramente, enquanto o fluxo de caixa mostra o dinheiro no caixa da empresa, ou seja, se consegue pagar suas contas no dia a dia. Dessa forma, para exemplificar a diferença, seu negócio até pode ter lucro no DRE, mas não ter dinheiro em caixa, por causa de possíveis prazos de pagamento e recebimento nas vendas. Por isso, os dois relatórios se complementam. Logo, é fundamental entender e trabalhar o fluxo de caixa do seu negócio, em conjunto com o DRE. E se não souber o que é ou como trabalhar o fluxo de caixa do seu negócio de uma forma que funcione de verdade, assista esse vídeo que explica tudo o que precisa saber sobre este assunto. 5. Quem deve fazer o DRE?
Todo mundo que quer ter um negócio de verdade precisa do DRE. Não importa se você é MEI, tem uma pequena loja ou presta serviço. Se você vende, investe e quer sobrar dinheiro, precisa trabalhar e acompanhar de perto o DRE. Inclusive, se você pretende crescer, ter sócio ou buscar financiamento, o DRE é uma das coisas que serão exigidas para avaliar a saúde financeira da sua empresa. 6. Como fazer o DRE da sua empresa? Você pode montar sua DRE de forma bem simples com uma planilha no Excel ou usando ferramenta online, como os ERPs, que são plataformas de gestão que podem ajudar muito o seu negócio. Independentemente de onde for desenvolver o seu DRE, esses são os passos que você precisa obrigatoriamente seguir. 1. Liste tudo que entrou de receita. Aqui você vai somar todo o valor bruto que entrou com as suas vendas ou serviços prestados no mês. Por exemplo, vendeu R$10.000 em bolos e doces no mês? Essa é sua receita bruta. Mas é importante pontuar aqui que este é o valor cheio, antes de qualquer desconto, imposto ou taxa, que é o que mostraremos na continuação do DRE. 2. Subtraia descontos, impostos e devoluções. Agora é preciso tirar da receita bruta tudo aquilo que você teve que pagar nesse caminho. Aqui entram itens como descontos comerciais dados aos clientes, impostos sobre vendas, como ICMS, ISS, PIS, CONFINS, etc. Devoluções de produtos ou cancelamento de serviços, entre outros itens como esses. Por exemplo, total de descontos dados aos clientes para realizar vendas, R$500. Impostos sobre vendas, R$1.200. Devoluções de produtos feitas pelos clientes, R$300. Total a subtrair da receita bruta, R$2.000. Logo, a receita líquida é igual à receita bruta menos descontos, impostos e devoluções, chegando no resultado de R$8.000. 3. Calcule os custos diretos dos produtos ou serviços. Agora, veja quanto custou para sua empresa produzir aquilo que vendeu. Isso se chama CPV, custo dos produtos vendidos, ou CSV, custo dos serviços prestados, dependendo do seu tipo de negócio. Inclusive, se quiser entender mais sobre CPV ou CSV, escreva custos de produto ou serviço nos comentários, que se tiver bastante pedido, desenvolveremos um vídeo sobre este assunto, combinado? Dessa forma, seguindo o raciocínio, inclua tudo que está diretamente ligado à produção: matéria-prima, embalagens, mão de obra direta, exemplo, confeiteiro ou costureira contratada só por produção, fretes específicos de vendas, comissões diretamente ligadas à venda, enfim, tudo mesmo. Por exemplo, na empresa de bolos que estamos falando, você vendeu bolo. Logo, seus custos diretos podem ser ingredientes, R$2.000, embalagens, R$300, chegando em um custo total de R$2.300. Assim, o lucro bruto é igual à receita líquida menos custos diretos, resultando em R$5.700. 4. Liste suas despesas operacionais, fixas e variáveis. Neste passo é preciso colocar todas as despesas de operação do dia a dia, mesmo que elas não estejam diretamente ligadas à produção dos produtos. Ou seja, despesas fixas são aquelas que existem todo mês, mesmo que você não venda nada, como aluguel, luz, água e internet, salários, contador, marketing mensal, como a mensalidade de uma profissional ou uma agência de publicidade, entre tantos outros itens. Já as despesas variáveis mudam conforme o volume de vendas, ou seja, embalagens adicionais, taxas de venda, exemplo, maquininhas de pagamento, taxa dos marketplaces, entre outros, bonificações e comissões. Enfim, liste todas as despesas que variam conforme acontecem suas vendas. Voltando ao nosso exemplo, aluguel, R$1.200, luz e água, R$300, salário do membro da equipe, R$2.000, publicidade online, R$500, totalizando R$4.000. Logo, o lucro operacional é igual ao lucro bruto menos despesas operacionais, totalizando em R$1.700. 5. Subtraia juros, multas ou outras despesas não operacionais. Agora vem aquelas despesas que não fazem parte da sua rotina comercial, mas ainda assim afetam seu resultado final, como juros de empréstimos, multas por atraso, despesas com advogados, processos, perdas contábeis, gastos com venda de equipamento ou imóvel, enfim, todos os possíveis gastos com questões que estão fora do dia a dia da produção e venda da sua empresa. Então, no nosso exemplo da empresa do bolo, juros de empréstimos, R$200, multa por atraso de boletos, R$100, totalizando em R$300. Dessa maneira, o lucro antes do imposto de renda, LAIR, é o lucro operacional menos despesas não operacionais, chegando em R$1.400. 6. Avalie o lucro final. Por fim, chegamos no resultado final, o lucro ou prejuízo de R$1.400 de lucro.
Só uma observação que, caso sua empresa for formalizada como lucro presumido ou real, ainda pode haver imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Mas para a maioria dos pequenos negócios, como o MEI ou Simples Nacional, esse cálculo já mostra o essencial. Dessa forma, podemos dizer que esse é um número que mostra a verdadeira saúde financeira do seu negócio. Além disso, se quiser desenvolver o DRE de forma ainda mais profissional, a ajuda de um contador ou contadora pode ser muito útil aqui para dar ainda mais segurança nos cálculos financeiros da sua empresa, combinado? 7. Mas e se o DRE mostrar prejuízo? Bom, primeiro, se o DRE der resultado positivo, isso já é bom, mas é preciso analisar e entender como será possível aumentar ainda mais o lucro do seu negócio, sem perder a qualidade. Agora, se mostrar prejuízo, por um lado, o DRE já ajudou muito em mostrar que sua empresa não passa por uma boa saúde financeira. Dessa forma, será preciso realizar alguns ajustes, como reduzir despesas, renegociar custos, estudar maneiras e viabilidade de aumentar seus preços, melhorar a margem de lucro, cortar desperdícios, otimizar processos, entre tantas outras frentes para voltar a ter lucro de verdade. E é justamente por isso que o DRE é extremamente importante para todos os tipos de negócio. Com ele você enxerga a realidade e age com planejamento e estratégia, de forma profissional e lucrativa. Por isso, se quiser entender como fazer com que o seu negócio tenha lucro verdadeiro, assista esse vídeo que mostra tudo o que é preciso considerar para atingir resultados financeiros positivos. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado, e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!